cada região tem a sua liberdade ali. Você tem ideia de algumas adaptações que foram feitas para o Brasil, que vocês precisaram fazer para tropicalizar? Ou você tem uma visão de como outros países fizeram isso também? Para a gente ter uma ideia de qual que é esse elástico, né? Qual que é esse range de diferença do posicionamento? Eu não sei como é que foi a construção dos outros países, porque eles ainda estão em construção. Então, tem alguns países que, inclusive, ainda não fizeram o seu start. Ainda estão no processo de construção. Mas o posicionamento global, ele é bem coerente com esse novo momento que as pessoas vivem, para falar de comunidade, para falar de urgência, para falar dessa nova relação com o banco. Então, ele traz essas propriedades que elas são comuns para todo mundo, e a liberdade que foi dada é justamente você entender contexto cultural. Então, o Brasil, ele tem uma questão de educação financeira muito grande, o brasileiro ainda olha para banco como se fosse um mal necessário. Tem algumas analogias que falam que o banco é tipo um hospital, eu só vou quando eu preciso, eu só vou quando eu realmente, né, ainda tem essa relação com o dinheiro ainda muito difícil. O brasileiro tem uma grande questão para falar de dívida, né? O brasileiro tem um grande problema para falar de dívida. Quando a gente deve, quando o brasileiro deve, ele não gosta de falar com pessoas, ele prefere falar, por exemplo, com chatbot, porque ele se sente vexado. Então, essas propriedades culturais, de você entender o recorte de qual que é a realidade desse país, todas essas propriedades foram sendo consideradas, e assim sucessivamente outros países. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, alguns países da Europa, a gente talvez veja menos problemas de educação financeira, mais questões, de repente, sei lá, ligadas a investimento, ligadas a outras coisas. Então, acho que cada país olhou o que é o global, olhou esse todo, adaptando a esse contexto socioeconômico cultural.